Primeiramente, você não chegou aqui por acaso. Por algum motivo, entre bilhões de vídeos, de vozes e de distrações, foi justamente essa mensagem que atravessou o ruído e encontrou você. Pode parecer apenas coincidência, mas, como dizia Carl Jung, aquilo que chamamos de coincidência é apenas o nome que damos a algo mais profundo que ainda não compreendemos. Você sente que há algo mudando dentro de você, não sente? Uma sensação silenciosa, quase imperceptível, de que a vida está tentando te dizer algo. Talvez você tenha ignorado esses sinais por muito tempo, mas agora algo em você escolheu ouvir. Tudo começa quando o inconsciente decide se manifestar. A psicologia junguiana nos mostra que a alma humana não suporta o desequilíbrio por muito tempo. Quando você se afasta demais do seu verdadeiro caminho, a vida cria pequenas rachaduras, acontecimentos aparentemente aleatórios, encontros inesperados, dores sem motivo. São os lembretes do inconsciente dizendo: acorde, você está se afastando de quem realmente é. E é aqui que entra o que Carl Jung chamava de sincronicidade, o momento em que o mundo exterior começa a refletir o seu mundo interior. Você pensa em algo e ele acontece. Você sente uma falta e alguém aparece. Você busca um sentido e um vídeo como esse surge na sua tela. Isso não é mágica, nem coincidência. É a alma tentando te guiar de volta para casa. A ciência moderna começa a compreender o que Jung intuía há décadas. O cérebro humano é um sistema aberto, um receptor e transmissor de informações sutis. A física quântica mostra que a consciência pode influenciar a realidade em níveis que desafiam a lógica comum. Isso significa que o que você sente e pensa altera a forma como o mundo responde a você. O que você vibra internamente cria o campo onde a sua vida acontece. Pense nisso. Quantas vezes algo dentro de você pediu por uma mudança e a vida respondeu com uma crise? Quantas vezes uma perda se tornou o início de um novo caminho? É isso. Nada foi por acaso. Cada queda, cada ausência, cada silêncio foi parte do processo. A dor foi apenas o empurrão que a alma precisava para sair da zona onde você se perdia. Você não está ouvindo esse vídeo porque está à toa. Você está ouvindo porque chegou o momento. O momento em que a sua consciência começa a enxergar o que os olhos não veem. Carl Jung acreditava que tudo aquilo que negamos em nós, o mundo nos força a enxergar. Por isso, talvez você tenha sentido que a vida anda repetindo as mesmas lições, as mesmas pessoas, os mesmos erros, os mesmos vazios. Isso não é castigo, é o inconsciente tentando te curar, e enquanto você não escuta, ele grita mais alto. Mas agora, nesse instante, você está começando a ouvir, e a partir daqui, algo muda. Porque o simples ato de prestar atenção em si mesmo já transforma a rota. Você começa a entender que a sua mente nunca esteve contra você, ela apenas estava tentando te proteger, usando o medo como escudo. E quando você percebe isso, o medo perde força. A partir daqui, o seu inconsciente vai começar a revelar sinais, pessoas, palavras e memórias que antes pareciam desconectadas. Mas nada está desconectado. O universo inteiro é um diálogo entre a sua alma e o tempo. E agora, ele está respondendo. Então, antes de continuar ouvindo, faça o que Carl Jung sempre ensinava. Permita-se sentir o que está sendo dito. Não apenas ouça com a mente, ouça com o corpo, com o coração. Esse é o começo de algo maior. E se você chegou até aqui, é porque, em algum nível, já estava pronto. Tudo o que você está vivendo agora, cada sensação, cada lembrança que surge sem explicação, está vindo à tona por um motivo. O inconsciente escolhe o momento exato para se manifestar e, quando ele o faz, nada mais permanece igual. Você pode até tentar resistir, mas algo em você já sabe. Existe um propósito por trás de tudo isso. Carl Jung dizia que o ser humano passa metade da vida tentando se adaptar ao mundo e a outra metade tentando se adaptar a si mesmo. Nos primeiros anos, queremos agradar, conquistar, ser aceitos, mas chega um ponto em que a alma começa a sussurrar:
Isso tudo te representa de verdade. E se você ignorar essa voz, ela começa a gritar, a bagunçar o seu destino até que você olhe para dentro. É nesse momento que surgem as crises, a sensação de vazio, o peso de não saber mais quem se é. Mas o que parece colapso, na verdade, é um renascimento. Porque o inconsciente não destrói o que você é, ele destrói o que te impede de ser. A psicologia profunda explica que existem dois mundos dentro de nós: o consciente, que é a ponta do iceberg, e o inconsciente, que é o oceano escondido sob a superfície. Tudo o que você reprimiu, tudo o que sentiu e não pôde expressar, tudo o que acreditou precisar esconder para ser aceito, foi parar lá. E o inconsciente silenciosamente dirige sua vida. Como um diretor invisível, ele coloca pessoas, situações e até dores no seu caminho apenas para te mostrar o que ainda precisa ser curado. Pense nisso. Quantas vezes você atraiu o mesmo tipo de pessoa, o mesmo padrão, o mesmo ciclo emocional? Nada disso é azar. É o seu inconsciente tentando terminar uma conversa que você começou há muito tempo e nunca concluiu. Enquanto você não aprende, ele repete. Enquanto você não perdoa, ele reflete. Enquanto você não desperta, ele repete a lição, só que mais alto. Jung dizia que tudo o que não se torna consciente volta a nós como destino. E talvez agora, ouvindo essa mensagem, algo em você esteja sendo trazido à luz. Talvez seja um medo, um arrependimento, uma memória, uma raiva antiga. Mas, acima de tudo, é um pedido. Um pedido para você se reconciliar consigo mesmo. A neurociência moderna confirma que o cérebro humano tem a capacidade de reprogramar seus próprios caminhos neurais. Isso significa que cada vez que você muda um pensamento, cada vez que você questiona uma crença, você altera a estrutura física do seu cérebro. Você não é vítima do passado. Você é o escultor do futuro. E o primeiro passo dessa escultura é o autoconhecimento. Mas atenção, autoconhecer-se não é apenas se entender. É permitir que o seu verdadeiro eu venha à tona. Mesmo que ele destrua tudo o que você achava que sabia sobre você. Por isso dói, porque parte de você quer evoluir, enquanto a outra parte tem medo de desaparecer. Mas é nesse conflito que nasce a consciência. Quando você começa a se observar, suas emoções, suas reações, seus pensamentos automáticos, algo muda. Você deixa de ser refém do que sente e passa a ser o observador do que acontece dentro de si. E é aí que o milagre acontece. Porque quando a consciência ilumina algo, a sombra perde o poder. Você percebe que a dor nunca foi o inimigo, ela sempre foi o guia. Que o medo nunca foi o obstáculo, ele era o guardião do que você ainda não estava pronto para ver. E que as coincidências que te trouxeram até aqui não foram acaso, foram resposta. Nesse instante, você está olhando o próprio inconsciente se manifestar em forma de realidade. Essa voz, esse vídeo, essa mensagem, nada disso é aleatório. Você foi chamado a lembrar quem você é. E essa lembrança não vem da mente racional. Ela vem de um lugar silencioso dentro de você, o mesmo lugar onde mora o seu verdadeiro poder. O poder de escolher o que sentir, o poder de reinterpretar o que viveu, o poder de criar uma nova história,
mesmo que o mundo ainda te veja como o antigo personagem. Essa é a parte mais difícil, deixar morrer o que já não faz sentido. Mas é também o ato mais divino, porque só quem morre para o passado é capaz de nascer para o presente. E é aqui que a vida começa a responder de novo. Você começa a notar que os dias parecem ter mais cor, que as conversas fazem mais sentido, que até o silêncio te acolhe de um jeito diferente. É o inconsciente dizendo: agora sim, você está no caminho certo. Mas isso é apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai compreender como o universo se conecta ao seu estado interior e como você pode alinhar sua mente, emoção e energia para atrair o que realmente precisa e não apenas o que deseja. Porque quando o seu interior muda, tudo muda. Existe um momento na vida em que o barulho do mundo já não engana mais. As vozes externas se calam, as distrações perdem o gosto e tudo o que resta é o eco de algo dentro de você. Algo que sempre esteve ali, esperando para ser ouvido. Esse é o ponto onde muitos desistem, mas também é o ponto exato onde alguns despertam. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E talvez seja exatamente isso que este momento da sua vida representa. O instante em que o universo, de forma silenciosa e perfeita, orquestra tudo para que você finalmente se olhe de verdade. Não como o mundo quer que você seja, mas como você realmente é. Pense nas vezes em que a vida te forçou a parar, naquele relacionamento que acabou sem explicação, naquela perda que doeu mais do que você achou que suportaria, ou naquele vazio que nenhuma conquista foi capaz de preencher. Tudo isso não foi castigo, foi convite. Convite para mergulhar em algo que o mundo moderno te ensinou a evitar, o seu próprio inconsciente. Você já percebeu como passamos a vida tentando nos distrair daquilo que sentimos? Rolamos a tela, ligamos a TV, compramos coisas, mas nada parece saciar. Isso acontece porque estamos desconectados da única coisa que realmente poderia nos curar, a verdade sobre nós mesmos. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho de volta para si. E esse caminho começa quando você para de fugir das sombras e começa a escutá-las. Sim, escutar suas sombras, aquelas partes de você que foram julgadas, rejeitadas, feridas e que você escondeu por medo de não ser amado. É nelas que mora a força que você busca. É nelas que vive a autenticidade que o mundo tenta te roubar. Porque no fundo, o que você mais teme é exatamente o que vai te libertar. Mas aqui está o ponto mais profundo. A sombra não é inimiga. Ela é o espelho daquilo que precisa ser curado. Toda vez que você sente raiva, inveja, ciúmes, medo, não é sinal de fraqueza. É a psique te chamando para um reencontro. Jung explicava que o inconsciente não fala com palavras, mas com símbolos, sensações e coincidências, o que ele chamava de sincronicidades. E se o simples fato de você estar ouvindo este vídeo agora for uma delas? Talvez você tenha sido guiado até aqui porque há algo em você que já cansou de viver no piloto automático, algo que quer ser visto, reconhecido, curado, e esse algo é a sua alma pedindo passagem. Há uma razão oculta para você ter encontrado este vídeo, e se você escutar com o coração aberto, vai perceber que a vida está te entregando uma mensagem. É hora de parar de correr de si mesmo. A verdade é que todo ser humano carrega dentro de si duas forças, a da luz e a da sombra. Uma quer brilhar, a outra quer se esconder, mas as duas são necessárias. A iluminação, dizia Jung, não vem de imaginar figuras de luz, mas de tornar consciente a escuridão. E é por isso que você sente essa inquietude, essa sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece bem, porque no fundo, o seu ser mais profundo sabe que não nasceu para ser apenas mais um. Você nasceu para se integrar, se curar e se tornar quem sempre foi, inteiro. Mas para isso você precisa aceitar que o caminho não é linear, que vai doer, que o ego vai resistir, que você vai querer voltar para o conforto do velho eu. E é neste exato momento que a maioria desiste,
porque a dor do autoconhecimento é real, mas a liberdade que vem depois dela é indescritível. A jornada de Jung era clara: enfrentar o inconsciente não é tarefa de fracos, é trabalho para almas corajosas. E se você chegou até aqui, é porque há coragem em você. Coragem para encarar o que o mundo inteiro evita. Então, enquanto muitos ainda buscam distrações, você está buscando sentido. Enquanto a maioria foge da dor, você está escolhendo atravessá-la. E é isso que transforma um simples ser humano em um ser desperto. Você percebe o que está acontecendo agora? A cada palavra, o seu inconsciente se reconhece, porque tudo isso não é apenas conhecimento, é lembrança. Você está lembrando quem é. E quando isso acontece, algo muda para sempre. O olhar muda, o silêncio muda, a forma como você sente o tempo muda. Porque o despertar não é um evento mágico, é um processo. E ele começa quando você entende que a vida nunca esteve contra você. Ela sempre esteve te conduzindo de volta para o centro. Você só precisou se perder para se encontrar. E quando finalmente entender isso, vai perceber que o sofrimento nunca foi o vilão. Ele foi o professor. Ele foi o portal. Continue ouvindo com o coração aberto. O que vem a seguir vai te mostrar o motivo real porque o universo quis que você chegasse até aqui. Há um instante imperceptível para a maioria em que a dor deixa de ser apenas dor e se torna linguagem. A alma fala por meio dela. E quando você começa a escutá-la, algo muda radicalmente dentro de você. De repente, o sofrimento deixa de ser inimigo e passa a ser mestre. Quantas vezes você achou que estava sendo destruído, mas na verdade estava sendo lapidado? Quantas vezes acreditou que o universo havia te abandonado, quando na verdade estava te guiando? É curioso como o caos sempre precede a criação. É o colapso do antigo eu que dá espaço para o novo nascer. Carl Jung dizia: não se torna iluminado quem imagina figuras de luz, mas sim quem torna consciente a escuridão. E talvez o seu maior poder esteja escondido exatamente nas partes que você tem medo de olhar. Porque toda ferida contém uma força esperando para ser reconhecida. Toda lágrima traz um significado oculto. Você acha que foi coincidência encontrar este vídeo? Não foi. Algo em você chamou essa mensagem. A dor que você sente é o chamado da sua alma para uma nova fase. É a psique pedindo: pare de resistir, me ouça, me entenda. Veja, o sofrimento é uma forma de nascimento, um parto da alma. Mas assim como no nascimento físico, ele exige entrega. Você precisa permitir que algo dentro de você morra. Os apegos, os medos, as máscaras, para que o verdadeiro você possa emergir. O ego desesperado vai lutar para sobreviver. Ele vai tentar te convencer de que mudar é perigoso, que olhar para dentro é fraqueza. Mas é exatamente o contrário. O verdadeiro poder nasce quando você não precisa mais provar nada para ninguém. Quando você entende que ser vulnerável não é ser fraco, é ser real. A sociedade nos ensinou a esconder as rachaduras, a sorrir mesmo quando estamos em pedaços. Mas Jung dizia que ninguém alcança o paraíso sem antes passar pelo inferno da própria alma, e é nesse inferno simbólico que você encontra o ouro escondido. Os alquimistas chamavam isso de obra negra, a etapa da dissolução, quando tudo se desintegra antes da transmutação. Jung via nisso uma metáfora para o processo humano. O velho precisa ser queimado para que o novo possa nascer. E se eu te dissesse que essa fase da sua vida, essa dor que você carrega, é a sua própria obra negra, que o que você sente hoje não é o fim, mas o início da sua transformação? Pense nisso. Todas as pessoas que despertaram para a própria grandeza passaram por um ponto de ruptura, um colapso interno, um momento de escuridão onde nada parecia fazer sentido, e foi nesse exato momento que o inconsciente começou a revelar seu verdadeiro poder. A vida usa o colapso para abrir passagem. Ela quebra o que é falso para revelar o que é autêntico. Ela destrói as máscaras para que o rosto da alma possa ser visto. Você não está quebrando, está se libertando, está se despindo de tudo que não é você. E quando você entende isso, a dor se transforma em propósito, porque no fundo você percebe que nunca foi vítima do destino. Você foi o próprio destino em movimento. Cada erro, cada perda, cada queda
Foi uma peça do mesmo quebra-cabeça te conduzindo até este momento. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos aparentemente aleatórios que, na verdade, têm uma conexão profunda com o inconsciente. O fato de você estar ouvindo isso agora não é por acaso, é o reflexo de algo dentro de você que decidiu acordar. E é aqui que o poder começa a emergir, porque o verdadeiro poder não vem da força, vem da integração, da união entre a luz e a sombra, da aceitação do que você é e não da negação do que sente. A dor, quando compreendida, se transforma em sabedoria, o medo, quando enfrentado, se torna coragem, e o vazio, quando acolhido, se converte em plenitude. Talvez o universo esteja te dizendo: pare de fugir da dor, e ela vai te mostrar o caminho. Você não precisa de mais respostas, precisa de mais silêncio, porque no silêncio a alma sussurra o que a mente não consegue entender. Olhe para dentro, respire fundo e perceba que a transformação que você busca não está do lado de fora, ela mora exatamente onde dói. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. Quanto mais você resiste à dor, mais ela grita. Quanto mais você a escuta, mais ela se acalma, porque o que a dor quer não é te punir, é te despertar. Tudo o que acontece está a serviço do seu crescimento, até mesmo as perdas que você amaldiçoou um dia. Agora, imagine se você olhasse para a sua história com compaixão, se entendesse que nada foi em vão, que o abandono te ensinou a se bastar, que a rejeição te ensinou o amor próprio, que o fracasso te ensinou a coragem. É isso que Jung chamava de integração do self, o retorno à totalidade, quando você para de lutar contra si mesmo e começa a dançar com o que é. A dor, então, deixa de ser inimigo, ela se torna uma ponte. E nessa ponte você atravessa o abismo entre quem você acreditava ser e quem você realmente é. Você percebe? Tudo o que você viveu foi uma preparação. Este é o momento em que o universo te observa e diz: agora você está pronto. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já está se movendo, já está despertando. Não ignore isso. Há uma energia nova surgindo e, se você permitir, ela vai te conduzir para o próximo nível da sua consciência. Mas antes de atravessar esse portal, há algo que você precisa entender. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. O ponto exato onde o destino e o livre-arbítrio se encontram. O momento em que o universo diz sim para quem finalmente diz sim para si mesmo.